A cada dia que passa, a abertura da janela de transferências fica mais perto e pode ter certeza que o seu time já está correndo para se reforçar, cada um com seu objetivo na próxima temporada. Mas, no meio desses rumores, tem várias armadilhas. Aquele jogador caro que vive mais do nome do que do desempenho e que pode virar um problemão nas finanças e dentro do vestiário. Abrimos essa lista com Vina, meia ofensivo que estava disputando a segundona do Sauditão pelo Al Jubail, quando decidiu retornar ao Ceará, clube onde brilhou e acumulou até uma certa idolatria, sendo recebido com festa no aeroporto. Porém, o futebol adora criar seus heróis e vilões. A mesma alegria que o torcedor carregou ao recebê-lo se transformou na angústia quando o time ficou com um a menos em um duelo direto pela permanência na elite. A expulsão de Vina contra o Internacional é muito simbólica, pois quebrou as expectativas do torcedor alvinegro, que precisava ver o seu time pontuando para se afastar do rebaixamento, sendo que aconteceu aos 4 minutos do primeiro tempo, deixando a equipe fragilizada praticamente o jogo inteiro. Claro, seria injusto colocar toda uma campanha nas costas de um único lance ou de um só jogador, mas aquele vacilo marcou a temporada do Vozão. E aí entra o ponto central. É difícil imaginar clima para sua continuidade na disputa da Série B. Para isso, Vina teria que reduzir bastante seus vencimentos, que, segundo os setoristas, giravam em torno de R$500 mil por mês. A tendência é que a diretoria facilite sua saída. Mas falando a real, em termos de desempenho, até fez um bom jogo na derrota contra o Galo, mas de resto foi bem abaixo. Errou praticamente todos os dribles que tentou nas 16 partidas disputadas, sua participação efetiva em gols foi quase nula e mostrou pouca intensidade. O Fortaleza também não conseguiu se manter na primeira divisão, mesmo após fazer o maior investimento da sua história. E para equilibrar a folha salarial e disputar a segundona com um elenco mais enxuto, muita gente deve sair. Pode apostar, o veterano Marinho é um dos nomes certos nessa barca. Na Libertadores, aquele que já foi coroado Rei da América teve números bem discretos. Acertou apenas 4 finalizações no gol, entregou 5 passes decisivos e completou apenas 2 dribles. E no Brasileirão, considerando o tempo que teve em campo, o desempenho foi ainda pior. Para quem já teve o famoso mini-míssil aleatório, o ponta do Lion acertou só 6 chutes no alvo em toda a competição. Diante do gol, o cenário também preocupa. Marinho perdeu 5 chances claras, quase superando o número de finalizações certas que registrou. Fisicamente, já não é mais o jogador intenso que recompõe bem e fecha espaços. Para completar, está tratando uma lesão na coxa que o tirou justamente da reta final, o momento mais importante da temporada. Seu salário era um dos mais altos do elenco e é difícil imaginar que ele aceite reduzir drasticamente para disputar a Série B. O mais provável é que saia de graça para algum clube da elite. Só esperamos que não seja nem o meu e nem o seu, porque no momento é... Bora falar de volante, uma posição que praticamente todo clube precisa reforçar na janela. E entre as opções, existe uma verdadeira armadilha chamada Hugo Moura, do Vasco. E é importante explicar exatamente por quê. Hugo não é caro, não tem salário estratosférico e não representa aquele risco financeiro tenebroso. O problema dele é outro: disciplina, seja psicológica ou técnica. Individualmente, Hugo acumulou alguns dos erros mais pesados da temporada. Entregou a posse ao adversário 3 vezes, que resultou em gol, e além disso, deixou o time com um jogador a menos outras 3 vezes. E o mais preocupante é que isso não é novidade. Basta olhar para os tempos de Furacão, ele praticamente não evoluiu nesse aspecto. Não há motivo para acreditar que, no próximo clube, será diferente. Nos números, há virtudes. Hugo tem qualidade nos passes, sejam curtos ou longos, e é combativo. Aquele jogador de raça que a torcida costuma abraçar. Mas na prática, o desempenho defensivo não acompanha essa entrega. No Brasileirão, por exemplo, fez menos desarmes que Lucas Mugni, um camisa 10 muito mais voltado à criação do que à marcação, e interceptou menos bolas que Rubens, que nem atua na competição desde julho, quando deixou o Galo rumo ao Dynamo Moscou. Hugo Moura é aquele nome que pode chegar sem alarde, apenas para compor elenco, mas o risco real é outro: causar um prejuízo em um momento decisivo, custando pontos ou uma eliminação. E esse preço, no fim das contas, pode ser bem alto.
Sem dúvidas, Gabriel Veron é uma das maiores ciladas da janela, mesmo que apareça no seu clube por empréstimo, como já aconteceu com Santos, Cruzeiro e Juventude. O ponta surgiu como uma grande promessa na base do Palmeiras e até fez boas partidas no profissional, como naquele choque-rei decisivo pela Copa do Brasil. Mas não demorou para ficar claro que ele teria muita dificuldade de lidar com a vida fora dos gramados. O Porto investiu quase 60 milhões de reais nele, uma oportunidade de ouro para iniciar a carreira europeia em um clube grande que disputa Champions e está sempre no topo do campeonato português. Mas Veron não soube aproveitar. Pouco depois, já estava de volta ao Brasil, tentando recuperar espaço no Cruzeiro. Aí vieram os problemas de sempre: comportamento imaturo e lesões constantes. O episódio mais emblemático: Veron bateu o carro dentro do condomínio onde morava e simplesmente abandonou o veículo. Quando a polícia chegou, ele tentou meter um louco, mas não funcionou. Isso resume bem o nível de descomprometimento com a própria carreira. E o padrão continuou. No Santos, foram atrasos frequentes em treinos que fizeram o clube devolvê-lo ao Porto, mas o Juventude quis tentar reabilitá-lo, longe da pressão da mídia, em Caxias. Talvez no ambiente certo, ele pudesse reencontrar o caminho. Mas a história se repetiu. Sobre números, nem vale a pena citar. Ele nem sabe o que é desempenho neste momento. Quero saber de vocês. Querem um vídeo só com esse tipo de jogador? Aqueles nomes que surgem com grande expectativa, carregados pelo hype da imprensa preguiçosa que não faz análise de dados, mas que na prática nunca entregaram nada demais? Tem cada nome na manga que eu tô doido pra ver a reação de vocês. Bora falar sobre Gabriel Menino, um daqueles jogadores que já mostrou qualidade, mas que hoje parece exalar falta de vontade em campo. O volante chegou ao Galo em um bem bolado envolvendo a saída de Paulinho para o Palmeiras, e de início até correspondeu. Fez um bom estadual e foi um dos destaques do meio-campo, mas tudo começou a desandar justamente no segundo jogo da final contra o América. Naquela partida, Menino entregou a posse 2 vezes em lances que quase resultaram em gol. Pouco depois, quando enfrentou o ex-clube pela primeira vez, fez outra atuação muito ruim. O padrão se repetiu no jogo seguinte contra o Bragantino e até mesmo na classificação sobre o Flamengo nas oitavas da Copa do Brasil. Essa impressão de que ele está sempre fora do ritmo da partida não é só sensação. Os números reforçam isso. Menino tem um volume de disputas de bola muito abaixo de outros jogadores da mesma função. Não pressiona, não morde, desarma pouco e intercepta menos ainda. É bom lembrar que no clássico contra o rival, entregou o gol de empate e teve que vir a público pedir desculpas, dando a impressão de que o clima para ele já não é dos melhores. No setor criativo, a contribuição também é tímida. Na Sul-Americana, competição em que o Galo chegou à final, o volante registrou apenas 5 passes decisivos. E vale reforçar, todos os números apresentados no vídeo consideram apenas competições relevantes, nada de estaduais ou copas regionais que mascaram o desempenho. A tendência é clara: Gabriel Menino deve aparecer na lista de transferíveis do Atlético na próxima janela. O mercado ainda o enxerga com bons olhos, o que pode render uma boa grana para ajudar a equilibrar as contas do clube. A nossa esperança? Que o destino seja qualquer liga, menos o Brasileirão. Antes de mostrar mais ciladas no mercado, é bom lembrar que a Toca é a casa do Moneyball no Brasil. Se inscreva, deixe o seu like e suas impressões nos comentários. Lá na outra toca, a da Raposa, existe uma armadilha prontinha para pegar o diretor de futebol do seu clube. Wallace, volante que chegou ao Cruzeiro no ano passado por 40 milhões de reais, segundo o balanço financeiro do próprio clube. Como é que você faz um negócio desses? Não é segredo para ninguém que ele não caiu nas graças da torcida, muito menos das comissões técnicas. Fernando Diniz já havia tirado o jogador ainda no primeiro tempo da final da Sul-Americana contra o Racing, no fim do ano passado. E neste ano, com Leonardo Jardim, Wallace virou apenas um nome para compor elenco. Não tenha dúvidas, ele será negociado na próxima janela. E o detalhe é que quanto mais o tempo passa, menos ele vale. Só que mesmo por metade do que o Cruzeiro pagou, ainda seria difícil justificar sua contratação hoje. Os números deixam claro por quê. Wallace fez apenas 7 desarmes em 17 partidas pelo Brasileirão. Sim, várias delas com poucos minutos, mas ainda assim é muito pouco para alguém da função.
Em média, ele vence só uma disputa de bola por jogo, somando Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. Na saída de bola, também não inspira confiança. Tem baixa precisão de passe sob pressão e é facilmente superado no mano a mano. Foram 15 dribles sofridos ao longo da temporada. Ou seja, o clube que quiser cair nessa lábia vai ter que gastar dinheiro na transferência e ainda bancar um salário gordinho. Meu povo, a ideia desse conteúdo não é simplesmente falar mal de jogador. O objetivo é esclarecer que muitos nomes ventilados no mercado não justificam o investimento, por isso são considerados ciladas. Mas, sinceramente, talvez seja difícil pegar leve com Antony, goleiro do Internacional, que precisou substituir Sérgio Rocher em praticamente metade da temporada. E com todo respeito, por mais sorte do que juízo, o Colorado conseguiu se manter na primeira divisão. Por muito pouco, essa história não terminava de outro jeito. O jovem foi, sem exagero, o pior jogador da temporada do futebol brasileiro. Desde que a Opta começou a calcular a angulação das finalizações no Brasileirão, nenhum goleiro de clube grande havia terminado um campeonato com quase menos 10 gols evitados. Essa métrica basicamente mostra a probabilidade de defesa de um chute, baseada em milhares de outras situações parecidas. E o número de Antony é assustador. Isso significa que dos 57 gols sofridos pelo Inter, 10 poderiam não ter acontecido. Para entender o contraste, Walter, do Mirassol, terminou com saldo positivo de 14 gols evitados. Ou seja, o Mirassol poderia ter levado 53 gols, mas sofreu só 39. E isso ajudou o time a chegar na Liberta. Deu para entender a discrepância? Foram muitos erros individuais que resultaram em gol, pouca capacidade de reação em finalizações dentro da área e alguns frangos difíceis até de explicar. E vamos parar por aqui, porque se listar tudo começa a ficar chato. É difícil imaginar que o Inter não tente vender ou emprestar o jogador para qualquer clube interessado. Mesmo sendo formado em casa, Antony já não é mais um menino e precisa de um novo ambiente para tentar reencontrar o rumo da carreira. Outro jogador que ganhou destaque, mas pelos motivos errados, é Lucas Bagre. Ops, Lucas Braga, ponta do Vitória. A diretoria do Leão da Barra, literalmente, jogou 5 milhões de reais na lata do lixo ao contratá-lo do Santos. Atuando pelo lado direito, Braga teve mais gols perdidos do que chances criadas. Deixou de marcar 3 gols claríssimos, enquanto criou apenas uma oportunidade real para os companheiros. Nos cruzamentos, o desempenho também foi sofrível. Acertou apenas 2 em todos os jogos que disputou, sem falar no festival de finalizações ruins. O drible, que um dia foi seu ponto forte, praticamente desapareceu. Hoje, ele acerta um drible a cada 2 jogos e ainda se tornou um dos jogadores mais desarmados durante as tentativas. Ele entra nessa lista porque é exatamente aquele tipo de contratação que costuma aparecer em clubes emergentes. Não agrega desempenho, ocupa espaço no elenco e, pior, impede que um jovem da base ganhe minutos e se desenvolva. Bote fé, o Palmeiras vai passar por mais uma reformulação na próxima janela, mesmo depois de já ter investido mais de 700 milhões de reais no mercado ao longo do ano. E entre os nomes considerados dispensáveis, existe um que muita gente até esqueceu que ainda pertence ao Verdão. Rômulo, meia revelado para o grande público no Paulistão passado. Para refrescar a memória, Rômulo ganhou destaque defendendo o Novo Horizontino, chamou a atenção do Abel Ferreira e acabou contratado ao fim do estadual. Só que no Palmeiras não conseguiu encontrar espaço. Para ganhar minutos, acabou cedido ao Ceará no começo deste ano. E a expectativa era que pudesse repetir o bom momento vivido no interior paulista. Mas isso não aconteceu. Foram 21 jogos sem gols e sem assistências. Com o rendimento abaixo, o Tigre do Vale voltou a buscá-lo, tentando reencontrar no meio-campista a peça que poderia ajudar na briga pelo acesso. Só que mesmo com uma leve evolução, Rômulo ainda entrega mais dúvidas do que soluções. E os números deixam isso claro. Baixa efetividade no primeiro toque, perda de posse com frequência, pouca proatividade, pouco volume ofensivo e uma finalização completamente descalibrada. Em praticamente todos os jogos em que começou jogando, acabava sendo o primeiro substituído. Em resumo, não espere muito do Rômulo se acabar parando no seu time. É só mais um para esquentar o banco.
Para fechar essa lista, temos Michael, um nome muito carismático por seu jeitão leve, com estilo provocativo em campo, que naturalmente faz o torcedor brasileiro criar uma espécie de carinho. O jogo contra o Mirassol foi bem simbólico para colocá-lo como a maior armadilha desta lista. Inclusive, se quiser assistir a anterior, basta clicar no card ao final do vídeo. O ponta estava bem feio, mas mesmo assim não jogou bola. A mesma coisa que aconteceu ao longo do ano inteiro. Sempre quando está em campo, dá para notar que sua rotação não é a mesma do elenco. Ele não consegue criar a mesma pressão na defesa, é muito lento para tomar decisões e tem cada vez menos efetividade nos dribles. A fase é horrível. Ele já perdeu 6 chances claras e marcou apenas um gol em toda a temporada. Somos da ideia de que é muito mais fácil fazer gol jogando pelo Flamengo do que pelo Sport, que cria muito menos e tem menos volume ofensivo, por exemplo. Por isso, o baixo impacto no ataque impressiona tanto negativamente. Seu jogo coletivo também está fraco, criou muito menos oportunidades do que em qualquer outro ano que analisamos da sua carreira. Falando em números absolutos, Michael acertou menos finalizações no gol do que Lucas Halter, zagueiro do Vitória. Ele completou menos dribles do que o volante Aníbal Moreno, do Palmeiras. Seu contrato com o Flamengo é longo, por isso dá para imaginar que a diretoria vai tentar negociá-lo ganhando algum dinheiro. Torça para que não seja o seu diretor de futebol a ser enganado, pois você já deve conhecer aquele ditado do malandro que sai pra rua, certo?